meus lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o quarto episódio da 7ª temporada de Black Mirror, que foi intitulado Brinquedo. Já vou logo falar aqui pra vocês, esse episódio não foi um dos mais fenomenais. Inicialmente eu achei que eu tinha que estar chapada pra entender, e no final eu achei muito mais simples do que realmente era. Mas ainda assim eu acho que ele tem uma discussão interessante, vou falar de todos os detalhes nesse vídeo aqui. Lógico que por conta disso vão ter spoilers, então já fica aí avisado. Mas antes, lógico, não esquece de se inscrever no canal e clicar no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, o que a gente acompanha, né, nesse episódio? Basicamente, o Cameron, ele era um jornalista que fazia review de jogos e ele é chamado pelo Colin pra avaliar o seu novo jogo, o Tronglets, que foi traduzido aí pra Bandolets. Ele vem aí como uma continuação, não é bem uma continuação, mas se passa no mesmo universo pós-Bandersnatch, que vai acarretar um ponto importante na discussão. E a gente acompanha ele contando essa história desde o passado, quando ele fez essa review, até o momento atual, em que ele é propositalmente preso para concluir aí o seu plano e fazer essa junção de consciências entre o bando e os humanos. Mas como que deu início a esse envolvimento todo, né? Eu acho que é muito válido quando ele começa a contar a história dele, porque realmente ela é extremamente importante pra gente ter um entendimento do porquê ele fez o que fez e também de toda a discussão que o episódio acaba trazendo aí com um bando. O primeiro ponto é quando ele dá o contexto desde a infância dele, que por mais que a gente não veja isso, né, ele fala que o pai dele era muito violento e que também ele tinha sofrido bullying na escola. Então ele fala que ele sofreu uma violência, seja em casa ou nos locais sociais que ele convivia, e que causaram, né, essa insegurança. Tanto que a gente vê até o momento o Colin externalizando, falando que ele não passava confiança, no sentido de ser confiante de si mesmo, né, não essencialmente questionando o caráter ali dele. E quando a psicóloga questiona ele se ele já tinha reagido ao bullying de alguma forma, ele fala que ele não queria ser como o pai dele. E aí ela até fala assim, violento? Ele fala, não, falho. E aqui é o melhor ponto de definição, porque a discussão vai vir principalmente desse ponto da violência do ser humano, seja pelo que ele vivenciou ou quando o Lump morre, e até mesmo na representação, né, ali do policial, que ele tem uma atitude de bulinador, né, ele tem uma atitude violenta, chegando até mesmo bater nele ali próximo do final do episódio. E outro ponto que eu acho que é válido destacar também é o próprio Colin, né, quando ele faz a criação desse jogo e o Cameron, ele vai ali no escritório dele, o cara, né, ele chega a falar que o Colin ficava separado dos nerds normais, e a gente vê esse mesmo paralelo ali dele no escritório. Então tem os outros nerds fazendo review ali, eles comemoram juntos e o Cameron tá ali completamente isolado. E não é à toa, né, a escolha ali do Colin. O Colin queria ele, assim como ele sabia que se ele deixasse o jogo ali pra ele pegaria. Só que um ponto que é muito importante é que quando ele descreve o jogo, ele fala que era uma forma de vida que nem mesmo ele poderia prever. E é interessante porque depois, quando ele fala que não precisava mais fazer a review, dizem que ele teria surtado de novo, né? Porque ele tava falando de uma espécie de basilisco e que ele queria destruir esse software. E no final das contas, ele não era nada doido. Ele sabia exatamente o que ia acontecer, que é o que a gente vê no final. As pessoas ali com os olhos brancos, né? Dominados pelos Trons, pelo bando. E outro ponto muito interessante de destacar nesse momento do escritório é quando ele começa a questionar sobre o que é um jogo, né? E ele fala que jogo sempre é sobre conflito, sobre matar, sobre conquistar. E a gente meio que vê isso aqui nesse episódio, né? Tanto que o próprio diretor, o criador desse episódio, ele falou que o final é aberto para justamente as pessoas concluírem o que elas acreditam que poderia ser. Então, a gente tem dois possíveis finais aqui, realmente. Mas antes da gente chegar lá, é importante entender outros pontos. E aí ele fala que não era sobre, essencialmente, né, conflito, matar e etc. Que esse software, na realidade, era para aperfeiçoar os humanos, melhorar as pessoas como humanos. E é isso que o Cameron vem falando, né, sobre como a gente tava num darwinismo 1.0, que a resposta era a violência, porque na pré-história a sobrevivência era a violência e que as pessoas ainda reagiam dessa forma, mas que se a gente tivesse mais senso de coletivo e tivesse uma mente mais conexa, a gente conseguiria evoluir, aperfeiçoar,
melhorar. E é até interessante falar sobre jogo ser sobre controle, né? Quando no final das contas Bandersnatch foi um episódio sobre controle. Você dava o direcionamento ali dos personagens, né? Quase como ele mesmo falando, eu não consigo prever porque a escolha é livre, sabe? Então é quase uma metalinguagem aí do próprio episódio que se passa no mesmo universo. Eu já tinha comentado, né, como os episódios eles se referenciam de outro episódio de Black Mirror, e aqui sendo do mesmo universo de Bandersnatch não seria diferente. E aí retoma, né, o que ele fala ali sobre o pai dele, que o pai dele violento era falho. E a gente vê essa falha também no policial, porque ele fica insistindo, perguntando qual que era o nome do Lump, e ele não tava mentindo, ele tava falando por diversas vezes que ele não sabia o nome dele, e ele ia ficando cada vez mais violento porque ele achava que ele simplesmente não queria dar a resposta, quando não era sobre isso. Ou seja, trazendo uma irracionalidade consecutivo à violência. Tanto que o jogo, ele era descrito, né, como uma mente coletiva em expansão, e era exatamente isso que eles queriam fazer, principalmente com os conhecimentos dos humanos. E é importante essa história acontecer entre o passado e o presente, porque a gente vê que com a evolução da tecnologia, ele foi aprimorando essa forma dessa comunicação, a ponto da gente chegar ali quase que numa leitura, né, de QR Code, quando ele traz o código, porque ele fala, né, que ele era um mensageiro, e é quando a gente entende porque ele propositalmente foi preso, porque ele precisava acessar o sistema ali da polícia, para daí ter essa comunicação geral, fazer essa mensagem de emergência e ter essa passagem de mensagem para as pessoas, para elas estarem conexas. E aí ele até fala, né, que com aquele código as pessoas não precisariam fazer a cirurgia como a que ele fez. E com isso as pessoas estariam livres do medo. E por isso ele até fala em determinado momento, eu nunca me senti mais confiante do que eu me sinto hoje em dia, contrapondo exatamente o que a gente vê ali no início, quando o Colin externaliza, falando que ele não era uma pessoa que exalava confiança e que ele não tinha sede de conflito, tanto que a gente vê que mesmo com as agressividades do policial, ele não é reativo. Porém, verdade seja dita também, né, muito do processo também foi envolto da violência, como a própria morte do Lump, né, no final das contas. É lógico, tinha toda a questão do objetivo, ele queria demonstrar ali pro bando que ele era confiável e que ele ia proteger eles de qualquer mal, né, ele até fala sobre como a humanidade questiona as outras formas de vida ou vê de forma inferior, e essa atitude do Lump, né, com os bandos ali, com os Trons, é nada mais que isso. E quais que são os dois possíveis finais, afinal de contas? Um dos finais seria que a humanidade ela foi dominada e morta ali, porque é sobre conflito, é sobre matar, no final das contas a gente tá falando de um jogo, ou não, que realmente ele entendeu ali o código e ele queria fazer a unificação dessa mente para que os humanos conseguissem evoluir. Tanto que a gente vê depois ele dando a mão para aquela pessoa que foi violenta com ele o episódio inteiro. No final das contas, né, ele é um episódio que fala como a gente pode evoluir muito mais e que a humanidade, ela é autodestrutiva, que se auto-sabota, né, que a gente como coletivo teria muito mais a agregar à nossa evolução, e a tecnologia, né, vem aí através desse bando ou até mesmo através ali dos códigos e a evolução tecnológica, né, claramente aí entre o momento que ele pegou o jogo para review até o momento que a gente se encontra aqui no final. Dito tudo isso, né, por que eu não super amei? Eu achei que ele é um episódio que fica batendo na mesma tecla quase que o episódio inteiro, que é justamente para falar sobre essa evolução da vida humana e na nossa atitude, né, a gente como humanidade, no final das contas, é o que puxa nós mesmos para baixo, quando a gente teria o conhecimento, porque os Trons, o bando, eles nada mais querem que o conhecimento humano para ter essa evolução, então que é algo que a gente conseguiria, né? Então a tecnologia ela meio que acaba quase como que um alinhamento, talvez, né, para que esse objetivo fosse cumprido. E que a violência, né, e essa autossabotagem, ela nada mais vem do que da irracionalidade. E aí é por isso que eu falo, a discussão em si, ela é interessante, principalmente quando a gente fala, nós somos os únicos seres pensantes, e no pensamento do Lump, né, vê os bandos como algo inferior e começa ali a matar eles, sendo que a gente poderia fazer algo mais benéfico com isso, ao invés de só menosprezar, né, aquele tipo de vida, digital ou não. Mas ele é aquele episódio que quer se fazer inteligentão, né, que é muito mais profundo, quando no final das contas é sobre uma discussão de evolução da humanidade. É isso, episódio um pouco repetitivo, é entretanto uma discussão interessante. Talvez eu goste dele um pouco mais do que eu gostei do 2. Mas e você, o que achou desse episódio? Teve mais algum detalhe importante que eu não falei aqui? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!